Quem é o seu próximo? E quem é o meu próximo? Esse é o vídeo de hoje que eu irei falar. Pai do Senhor, graça e paz, shalom, boa tarde, boa noite. E vamos para este vídeo, gente. É um pouco assim, tem um pouco de polêmica, mas é o normal do que nós estamos vivendo. Precisamos falar, precisamos colocar o nosso ponto de vista dos acontecimentos que nós estamos vivendo. Sabe por quê? Porque o fim já está próximo, gente. Se vocês forem analisar aí as situações, o negócio está feio. Porque olha a situação das igrejas, tá feia. Tá feia de jeito. Mas existe os remanescentes, assim como Elias achava que não tinha ficado ninguém, aí Deus disse para ele que ainda tinha 7.000 que não tinham se curvado. E eu acredito que existe ainda mais de 7.000 no mundo que ainda não se curvou. Essa imoralidade, essas tragédias, essas blasfemas, esse escândalo, esses evangélicos fajutos que estão enganando os outros, enganando aqueles que não têm contato verdadeiramente com a palavra, que não têm um discernimento, que era para ser instrumento de Deus, para ensinar a igreja, aqueles que são mais fracos na fé, eles estão escandalizando e muitos estão deixando de congregar por causa dessa situação. É por isso que eu quero fazer esse vídeo sobre quem é o meu próximo. Quem é o seu próximo? Lucas, capítulo 10, e o versículo 25, um homem, o mestre da lei, ele se levantou e no momento de uma reunião que Jesus com certeza estava ali, trazendo a palavra para aquele povo e aqueles mestres da lei que andavam perto de Jesus, mas só para procurar espaço para condenar Jesus, e ali ele faz uma pergunta para Jesus, dizendo o seguinte: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele sabia dos mandamentos, ele sabia do que Jesus, deixa eu ver aqui, sabe? Ele sabia do que Jesus estava ali ensinando, é por isso que ele se levanta e faz aquela pergunta confrontante para Jesus, achando que ele ia parar Jesus, que Jesus não ia parar, não ia falar mais. E aí o que acontece? Aí Jesus diz o seguinte: que está escrito na lei? Como você lê a lei? E isso aqui, o versículo 26. Aí o versículo 27, o mestre da lei, ele mesmo responde Jesus. Jesus faz uma pergunta para ele e ele responde, que diz o seguinte: e respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, e aí disse Jesus: respondeu bem, faze isso e viverá. Porém, o que o mestre da lei, ainda inconformado com o que Jesus disse para ele, que ele não gostou, ele achava que Jesus ia falar alguma coisa ou ia se calar, mas Jesus deixou bem claro para ele que era para ele fazer tudo aquilo, que ele ia ter a vida eterna. Aí o que ele vai? Ele pergunta para Jesus o seguinte: e quem é o meu próximo? Achando que ia parar Jesus ali naquele momento. Aí Jesus ali, naquele exato momento, quando ele disse: quem é o meu próximo? Aí Jesus começa a dizer: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, e os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. Quem era sacerdote da época? Era aqueles homens que estavam lá nas tribunas das sinagogas, dos templos, que ensinavam os mandamentos que eles conheciam, como um desse religioso aqui, desse mestre, citou aqui o versículo 27, que está escrito na lei, que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, o teu próximo como a ti mesmo. Esse era o sacerdote que passou e viu aquele homem caído, quase morto, que tinha sido espancado. Aí o que acontece? Ele passa, não dá a mínima para aquele homem. Logo após o sacerdote, um homem da lei, um homem que conhecia a lei, que ensinava o povo no templo, aí vai e passa um levita.
O levita, quando ele olha, passou também de largo e não deu a mínima para o homem que estava caído, ferido. E aí, de repente, mais uma, aí o que que acontece? Mais um samaritano, versículo 33, mais um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Um samaritano que era rejeitado pelos judeus, pelos homens da lei, que os homens da lei não davam nada pelos samaritanos, eles eram rejeitados por eles achavam que eles eram homens rejeitados, os religiosos da época, os fariseus, os judeus, eles botaram na mente que os samaritanos eram reis, Deus não aceitava os samaritanos, eles eram rejeitados de Deus. E eu olhando aqui essa história, eu quero trazer algo para nós, baseado nisso. Quem é o nosso próximo? Aí esse cenário nos mostra o quê? O que que Jesus quis mostrar para aquele povo naquela reunião que Jesus estava ali? Ele mostrando assim, vocês conhecem a verdade, mas vocês não praticam a verdade. Vocês te ensinam o que vocês não estão vivendo. Nas palavras de hoje, é isso que Jesus estava querendo dizer para ele. Porque Jesus perguntou, tu sabe o que está escrito na lei? E como você lê a lei? Aí o mestre mesmo explica, um mestre do conhecimento daquela época. E aí o que que acontece? Aí Jesus sempre fazendo pergunta e ele respondendo, mostrando o quê? Que ele conhecia. Não precisava nele perguntar para Jesus, porque ele já conhecia. Aí Jesus coloca o exemplo desse caminho que estava o sacerdote e o levita. Essas duas pessoas, o sacerdote, que era o homem da palavra, que ensinava na tribuna do templo, e o levita, que era o responsável da organização do templo e do louvor. Jesus ele coloca essas duas personagens. Aí ele diz que eles passaram e deixaram eles caídos. Porém, um samaritano que ninguém dava nada por eles, chega e acolhe aquele homem, coloca ele numa estalagem, paga alguém para cuidar e assim vai. O que, que nós queremos dizer com isso? O que nos traz nesta mensagem? Que hoje nós estamos vivendo as igrejas cheias de pessoas que conhecem o evangelho, que conhecem a verdade, mas não faz aquilo que a palavra de Deus está ensinando. Quando pega o microfone, está querendo ensinar aquilo que ele não está vivendo. E o levita do mesmo jeito, tem o seu próximo. Quem é o nosso próximo? Nós vivemos na igreja lotada de gente. Mas muitas das vezes nós estamos vivendo no meio de estranho. As pessoas estão estranhas. Hoje o que está prevalecendo? A igreja está lotada de gente, o que está prevalecendo aqueles que têm mais poder aquisitivo, aí tem mais aproximação com os outros. Quem não tem poder aquisitivo, ele é mais desprezado, e aí vai sucessivamente. E aí quando pega o microfone, meu irmão, para cantar, vamos aqui logo para cantar. Começa, eita, Jesus está aqui, começa a cantar, Jesus está aqui, e Jesus está aqui, começa a falar em língua e começa a querer profetizar. Isso é o dono do louvor que diz que é o levita, que hoje as pessoas colocaram na mente, que não tem no mundo que tira, que o levita não é só para louvar, mas é quem cuida do templo. E hoje, as pessoas, quem é os músicos da igreja, os irmãos que cantam, só querem chegar muito depois da oração, depois dos hinos congregacionais, chega lá, só se senta, nem ora, e ali senta só esperando ali, ó, esperando a oportunidade para fazer o seu show. É isso que está acontecendo nas igrejas. Quando desce lá da tribuna, e o que que acontece? Não olha para ninguém, tem os escolhidos para conversar? Tem. Às vezes a pessoa passa e fala, Senhor, irmão, irmã. Só é assim. Se encolhe assim. É? Aí me diga, o que está escrito em Lucas 10, 27? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E o teu próximo? Como assim mesmo? Tá difícil. Tá difícil, viu? Porque isso não tá. Não é que já parou de existir, mas tá muito difícil.
Hoje existe as pessoas, existem aqueles que eles escolhem para eles conviver, para eles terem contato, faz os grupos lá no WhatsApp, só entre eles lá. Aí os demais irmãos que estão na igreja, eles não estão dando a mínima. E é triste, mas é uma verdade do que está acontecendo. Aí o que acontece por causa disso? Existem os mais fracos na fé, que estão deixando de congregar por causa disso. Às vezes tem alguns irmãos que estão passando por uma aflição muito grande no seu lar, na sua vida secular, corre para a igreja para ter um apoio, para ter aquele aconchego, uma palavra, um irmão chegar, dar um abraço, ou pegar nas suas mãos, vai bem contigo, meu irmão, vai bem com a tua família, meu irmão. Quando chega lá, ninguém fala com essa pessoa. Ela chega, senta, termina o culto, vai embora, ninguém dá uma palavra para ela. E aí o tempo vai se passando, porque o que a Bíblia fala que nós somos, né? O corpo de Cristo, que nós estamos aqui vivendo uma comunhão. A igreja é para viver em comunhão, viver unido. Mas não está acontecendo. E aí o que acontece? Essas pessoas que foram lá querendo uma palavra, querendo um abraço, querendo que alguém pegue pelo menos na mão, ninguém olhou para ela. Ela volta para casa triste. E ali ela começa a ficar mais triste ainda. E aí ela se decide a não ir mais para a igreja. Quando ela se decide a não ir mais para a igreja, aí o que acontece? Não quer nada com Jesus não, é por isso que não vai para a igreja. Se quisesse alguma coisa com Jesus, estava lá adorando o Senhor. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês, a igreja é o lugar de comunhão entre os irmãos. Nós adoramos o Senhor Jesus na nossa casa. Nós lemos Bíblia na nossa casa. Nós oramos na nossa casa. Nós necessitamos de estar na igreja para viver um momento de comunhão com os irmãos. Mas nós temos conexão com os céus na nossa casa. Mas a igreja ela é necessária na nossa vida para isso. Aí o que está acontecendo? Pessoas somem, ninguém manda mensagem, ninguém manda um WhatsApp. Oi, moça, eu te sua falta. Quem mandou? Eu é que antigamente, quando a pessoa faltava 2 cultos, quando eu pensava que não matava. Senhor, minha irmã, senti falta de você, por isso que eu vim aqui lhe visitar. E hoje está mais fácil do que ir lá. Tem um WhatsApp para a gente pegar mandando mensagem para saber como está. E aí o que acontece? Aí a vovó está fazendo vídeo. E aí o que acontece? As pessoas somem, desaparecem, ninguém vai atrás. Adoece, ninguém vai atrás. Aí quando chega lá na igreja, ô meu irmão, Pai do Senhor, eu vou sentir essa falta, não sei o quê. Não é isso que está acontecendo? Pois é, quem é o teu próximo? Né? Vovó tá fazendo vídeo, olha pra fora. Viu? Vovó tá fazendo vídeo. Tá. Aí o que acontece com isso que eu tô falando, né? Pra concluir aqui, que a minha neta chegou aqui da igreja e agora tá vindo aqui. Aí o que eu quero dizer com isso? Por que nós estamos nesse estado? Jesus ele já tinha avisado desses acontecimentos. Aí o que nós temos que fazer? Abrir os nossos olhos espirituais. Eu tenho que tomar atitude de amar o meu próximo como a mim mesmo. E eu não posso me colocar no mesmo nível que outra pessoa que eu vejo na igreja, as pessoas tendo, de rejeitar um, rejeitar o outro, esnobar um, esnobar o outro. Não, eu não posso fazer isso porque eu estou vindo aqui. Que eu tenho que amar o meu próximo. Primeiro, amar o meu Deus de todo o meu coração e o meu próximo como a mim mesmo. Se eu me amo, eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Tá escasso, gente. Sim. Estamos vivendo no meio de uma igreja doente por causa disso. Mas eu oro a Deus que Deus venha levantar homens e mulheres corajosos para ter amor ao próximo, para olhar para um irmão e o Espírito de Deus lhe dá o discernimento e olhar, meu Deus, meu irmão não está bem. Chama ele, a paz do Senhor. Mas hoje a maioria na igreja quer pegar na mão só de quem tem grana, tem uma vida estável financeiramente.
Agora, naquele que não tem nenhuma renda na igreja, ele fica descartado para lá, gente. E isso não é bom para nós. Isso não é bom. Nós precisamos acordar para essa situação. Ainda existe homens e mulheres comprometidos com o evangelho e que bota a vida no altar do Senhor e que se preocupa com essas pessoas. Quem é o meu próximo? Eu vou cuidar do meu próximo, só daqueles que estão perto de mim que eu conheço, não. Jesus deu o exemplo desse homem que caiu. Ali o samaritano pegou, não sabia quem era, pegou e ajudou. Será se nós temos assumiu a palavra que eu ia dizer, essa coragem de nós pegarmos uma pessoa que está precisando de ajuda e nós ajudar ela, dar uma palavra, orar por ela, fazer campanha de oração por ela, interceder por ela, ajudar, se necessário financeiramente, sem querer nada em troca. É isso que a igreja tem que ser. Mas não está sendo assim. Só está sendo valorizado quem tem poder aquisitivo. E quem não tem, está deixando de lado, estão morrendo. Aí muitas das vezes as pessoas ficam, mas estão abrindo aqui, é tanta igreja, tanta igreja. Será se não é por causa disso? Eu mesmo já questionei demais esse monte de igreja. Minha gente, aqui no meu bairro, é tanta igreja, e eu comecei a questionar. Só que de certos tempos para cá, lendo a palavra de Deus, eu tenho entendido que a necessidade dos irmãos de congregar, de estarem juntos. É a necessidade dos irmãos. É por isso que eles se reúnem quando estão abrindo novas igrejas e pegando aqueles outros que estão fracos na fé. Venha para cá, meu irmão. Venha para cá que nós estamos juntos. Vamos adorar o Senhor. Não caia, levante sua cabeça, continue caminhando, que Jesus está voltando. E tá, meus irmãos. Jesus está voltando, por isso é tempo de nos despertar. Amém? Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo.